E se eu te dissesse que a pior coisa que já aconteceu com você pode ser exatamente o que você precisa para alcançar seu verdadeiro potencial? A história que você vai ouvir agora prova que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Mas antes de começar, me diz aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? E se essa é a primeira vez que você está aqui no canal, se inscreve agora e ativa o sininho das notificações porque eu posto histórias motivacionais toda semana que vão transformar sua forma de ver os desafios da vida. Agora vem comigo que a história está incrível. Lucas sempre acreditou que tinha tudo sob controle. Aos 32 anos, ele era o gerente de projetos mais jovem da empresa de tecnologia onde trabalhava há 8 anos. Sua rotina era impecável. Acordava às 5 da manhã, corria 10 quilômetros, chegava ao escritório antes de todos e saía depois que as luzes se apagavam. Seu apartamento no centro da cidade era pequeno, mas conquistado com seu próprio suor. Seus pais, que viviam no interior, se orgulhavam do filho que venceu na capital. Naquela segunda-feira chuvosa de abril, Lucas entrou na sala de reuniões esperando apresentar o projeto no qual havia trabalhado nos últimos 6 meses. Era seu maior desafio até então. Um sistema integrado que revolucionaria a forma como a empresa gerenciava seus clientes. Ele havia dormido apenas 3 horas por noite nas últimas semanas, revisando cada detalhe, antecipando cada pergunta que os diretores poderiam fazer. Mas a reunião tomou um rumo completamente diferente. Seu chefe direto, Roberto, entrou na sala com uma expressão que Lucas nunca havia visto antes. Não houve apresentação. Não houve pergunta sobre o projeto. Apenas uma frase seca e definitiva. Lucas, precisamos conversar sobre a reestruturação da empresa. Infelizmente, seu cargo foi extinto. O mundo de Lucas desabou naquele momento. As palavras seguintes foram um borrão incompreensível sobre cortes de custos, mudanças no mercado e agradecimentos por seus serviços. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés. Como isso era possível? Ele era dedicado, competente, sempre entregava resultados acima da média. Sua mente não conseguia processar a realidade que se impunha diante dele. Nos dias seguintes, Lucas descobriu que não estava sozinho. A empresa havia demitido 23 funcionários naquela mesma semana. Mas isso não aliviava sua dor. Ele havia construído sua identidade em torno daquele trabalho. Quem era Lucas sem seu cargo, sem seus projetos, sem a rotina que o definia? A primeira semana após a demissão foi a mais difícil. Lucas mal saía da cama. Olhava para o teto do seu apartamento e se perguntava onde havia errado. Será que não se dedicou o suficiente? Será que deveria ter feito networking com pessoas mais influentes? Será que seu projeto não era tão bom quanto ele pensava? As perguntas martelavam sua cabeça sem parar, roubando seu sono e sua paz. Seus amigos tentavam animá-lo, mas cada palavra de consolo soava vazia. Você vai encontrar algo melhor, diziam eles. Mas Lucas não queria algo melhor. Ele queria de volta a vida que havia construído com tanto esforço. Ele queria a segurança que sentirá ao acordar sabendo exatamente qual era seu propósito naquele dia. O dinheiro começou a se tornar uma preocupação real na terceira semana. A indenização era justa, mas Lucas sabia que não duraria para sempre. Ele começou a enviar currículos para dezenas de empresas, mas o mercado estava saturado. Para cada vaga, havia centenas de candidatos tão qualificados quanto ele, muitos com mais experiência ou dispostos a aceitar salários menores. As entrevistas começaram a aparecer, mas cada rejeição aprofundava a ferida em seu peito. Você está superqualificado, diziam alguns. Estamos buscando um perfil diferente, diziam outros. Lucas começou a questionar seu próprio valor. Talvez ele não fosse tão bom quanto pensava. Talvez todos aqueles anos de dedicação não significassem nada. Foi numa noite especialmente difícil, quando Lucas estava navegando sem rumo pela internet às 3 da manhã, que ele encontrou um vídeo que mudaria tudo. Era uma palestra de um empreendedor que havia perdido tudo em uma crise financeira e reconstruído sua vida do zero. Uma frase ecoou em sua mente: a dor que você sente hoje é a força que você terá amanhã. Mas apenas se você escolher usá-la. Lucas fechou o computador, pela primeira vez em semanas, permitiu-se sentir toda a dor sem tentar fugir dela. Chorou. Gritou contra as paredes vazias de seu apartamento. Deixou a raiva, a frustração e o medo saírem de dentro dele como uma tempestade violenta. E quando a tempestade passou, algo estranho aconteceu. Ele sentiu um espaço vazio onde antes havia apenas desespero. Um espaço que poderia ser preenchido com algo novo. Naquela madrugada, Lucas tomou uma decisão. Ele não sabia ainda o que faria, nem como faria.
Mas sabia que não iria desperdiçar aquela dor. De alguma forma, ela o transformaria em alguém mais forte. Ao amanhecer, Lucas fez algo que não fazia há semanas. Vestiu seu tênis de corrida e saiu para a rua. Seus músculos protestaram, enrijecidos pelo tempo de inatividade. Seus pulmões ardiam a cada respiração no ar frio da manhã. Mas ele continuou correndo, um passo de cada vez, até completar apenas 3 quilômetros. Não eram os 10 quilômetros de antes, mas eram um começo. No chuveiro, enquanto a água quente relaxava seus músculos doloridos, Lucas começou a refletir sobre sua trajetória. Ele havia passado 8 anos dedicando cada gota de energia à empresa, construindo projetos para realizar os sonhos de outras pessoas. Mas quais eram seus próprios sonhos? Quando foi a última vez que ele havia parado para pensar no que realmente queria da vida? As perguntas incomodavam porque Lucas não tinha respostas prontas. Ele havia seguido um roteiro que parecia natural: se formar, conseguir um bom emprego, subir na carreira, ganhar mais dinheiro. Mas para quê? Para ter um apartamento maior? Um carro mais novo? Essas coisas realmente o fariam feliz ou ele estava apenas seguindo um script escrito por outras pessoas? Lucas decidiu fazer um exercício que leu em um dos muitos artigos sobre desenvolvimento pessoal que começara a devorar. Escrever sua própria história como se estivesse contando para um amigo. Pegou um caderno velho que encontrou em uma gaveta e começou a escrever. No começo, as palavras saíam travadas, forçadas. Mas aos poucos, ele encontrou um ritmo. Ele escreveu sobre sua infância no interior, filho de um mecânico e uma professora primária. Sobre como sempre se sentiu diferente dos outros garotos, mais interessado em livros e computadores do que em futebol. Sobre a pressão que sentiu para ser bem-sucedido, para provar que valia a pena seus pais terem economizado cada centavo para pagar sua faculdade na capital. Sobre o medo constante de fracassar e decepcionar aqueles que acreditavam nele. Lágrimas começaram a cair no papel enquanto Lucas escrevia. Ele percebeu que nunca havia realmente processado o peso que carregava. Sempre esteve tão focado em provar seu valor que esqueceu de perguntar para quem estava provando. Será que seus pais realmente precisavam que ele fosse um gerente bem-sucedido? Ou eles só queriam que ele fosse feliz? Naquele momento, Lucas teve uma epifania. A demissão não tirou seu valor. Ela apenas removeu a etiqueta que ele usava para se definir. Por baixo daquela etiqueta, ele ainda era a mesma pessoa, inteligente, dedicada, criativa, resiliente. A pergunta agora era: o que ele faria com essas qualidades? Lucas pegou seu telefone e fez algo que vinha adiando há semanas: ligou para seus pais. Sua mãe atendeu no segundo toque, com a voz preocupada que ele conhecia tão bem. Lucas, meu filho, como você está? Estamos tão preocupados aqui. Ele respirou fundo e, pela primeira vez desde a demissão, foi completamente honesto. Mãe, eu não estou bem. Perdi meu emprego e estou com medo. Medo de não ser bom o suficiente, medo de decepcionar vocês, medo de não saber o que fazer agora. As palavras saíram em um jorro incontrolável. Do outro lado da linha, sua mãe ficou em silêncio por um momento que pareceu uma eternidade. Então ela disse algo que Lucas nunca esqueceria: meu filho, seu pai e eu não nos orgulhamos de você porque você tinha um cargo importante. Nos orgulhamos de você porque você é trabalhador, honesto e bondoso. Tudo mais é apenas detalhe. Seu pai pegou o telefone e acrescentou: Lucas, quando eu tinha sua idade, minha oficina faliu. Pensei que era o fim do mundo. Mas foi o começo de algo melhor. Confie no processo. Depois de desligar, Lucas sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Ele não precisava ter todas as respostas agora. Não precisava provar nada para ninguém. Apenas precisava dar um passo de cada vez, confiando que o caminho se revelaria. Nos dias seguintes, Lucas criou uma nova rotina. Acordava cedo, corria, depois dedicava algumas horas à procura de emprego. Mas também reservava tempo para explorar coisas que sempre quis fazer mas nunca teve tempo. Ler livros que não eram sobre negócios, aprender a cozinhar além de macarrão instantâneo, e até começou a fazer um curso online de fotografia, uma paixão antiga que havia abandonado. Uma coisa curiosa começou a acontecer. Quanto menos Lucas se desesperava com a busca por emprego, mais ele começava a receber respostas. Talvez fosse porque sua ansiedade não transparecia mais nas entrevistas. Ou talvez fosse porque ele estava finalmente apresentando sua versão autêntica, não a versão que achava que as empresas queriam ver. Em uma tarde de sol, enquanto experimentava a sua nova câmera no parque próximo à sua casa, Lucas conheceu Dona Irene.
Ela era uma senhora de cabelos brancos que vendia brigadeiros gourmet em um pequeno carrinho colorido. Lucas comprou um brigadeiro de pistache, enquanto o saboreava, começou uma conversa casual. Dona Irene tinha 72 anos e uma história fascinante. Ela havia sido executiva em uma grande empresa de alimentos por 30 anos. Quando se aposentou, esperava que finalmente poderia descansar e curtir a vida. Mas a aposentadoria trouxe algo inesperado, um vazio profundo. Ela se sentiu inútil, sem propósito. Foi quando decidi fazer brigadeiros, ela contou com um sorriso radiante. Minha neta me ensinou a fazer essas versões gourmet. Comecei a dar de presente para os amigos, e eles adoraram. Um dia, uma amiga sugeriu que eu vendesse no parque. Achei a ideia maluca, mas resolvi tentar. Sabe o que descobri? Que eu amo isso. Não pelo dinheiro, que é pouco, mas pelas pessoas que conheço, pelas histórias que ouço, pela alegria de fazer algo com minhas próprias mãos. Lucas ficou impressionado. Aquela mulher tinha largado uma carreira de décadas e reinventado sua vida completamente. E parecia mais feliz do que muitos executivos que ele conhecia. Ele perguntou se ela não sentia falta do status, do salário, do reconhecimento. Dona Irene riu, uma gargalhada sincera que fez os olhos dela brilharem. Meu jovem, eu descobri que status não aquece o coração. Sabe o que aquece? Ver a cara de uma criança quando ela morde um brigadeiro. Conversar com pessoas como você em uma tarde de sol. Ir para casa cansada, mas satisfeita, sabendo que fiz algo que importa, mesmo que seja pequeno. Aquelas palavras ecoaram na mente de Lucas por dias. Ele começou a questionar suas próprias definições de sucesso. Durante todos aqueles anos, ele mediu seu valor pelo tamanho de seu salário, pela importância de seu cargo, pelo reconhecimento que recebia. Mas essas coisas realmente o fizeram feliz? Ou ele estava apenas seguindo uma fórmula que a sociedade impôs? Lucas começou a observar as pessoas ao seu redor com novos olhos. O porteiro de seu prédio, seu Antônio, sempre cumprimentava todos com um sorriso genuíno. Um dia, Lucas parou para conversar com ele. Descobriu que seu Antônio havia sido engenheiro na Venezuela, mas teve que fugir da crise em seu país. No Brasil, seu diploma não foi reconhecido, então ele aceitou o trabalho de porteiro para sustentar a família. No começo foi muito difícil, seu Antônio admitiu. Eu senti que havia perdido tudo. Mas então percebi algo, eu não perdi quem eu sou. Sou engenheiro? Não mais, pelo menos não profissionalmente. Mas sou pai, sou marido, sou amigo. E nesse prédio, eu faço diferença. Ajudo os moradores, cuido da segurança, alegro o dia das pessoas. Isso vale alguma coisa. Essas conversas plantaram uma semente na mente de Lucas. Ele começou a se perguntar, e se a demissão não fosse um fim, mas um recomeço? E se fosse uma oportunidade de redefinir o que sucesso significava para ele? E se ele pudesse usar sua experiência e habilidades de uma forma completamente nova? Uma noite, Lucas estava revisando o projeto que havia desenvolvido antes de ser demitido. Era um sistema brilhante, ele ainda acreditava nisso. Mas enquanto olhava as linhas de código e os fluxogramas complexos, ele percebeu algo. Ele havia construído aquilo para resolver um problema de uma grande empresa. Mas havia tantos problemas no mundo que precisavam ser resolvidos, tantas pessoas que precisavam de ajuda. Foi quando a ideia surgiu. E se ele usasse suas habilidades para ajudar pequenos negócios? Pessoas como Dona Irene, que tinham produtos incríveis mas não sabiam como gerenciar suas vendas, controlar estoque, alcançar mais clientes? Ele poderia criar soluções simples e acessíveis, não para ganhar milhões, mas para fazer diferença na vida de pessoas reais. A ideia era assustadora. Lucas não sabia nada sobre empreendedorismo. Não tinha capital para investir. Não tinha rede de contatos no mundo das pequenas empresas. Mas pela primeira vez em meses, ele sentiu uma faísca de empolgação. Não era a empolgação de uma promoção ou um bônus, mas algo mais profundo, o senso de propósito. Lucas passou a noite em claro, não por ansiedade desta vez, mas por entusiasmo. Ele fez anotações, desenhou diagramas, pesquisou sobre gestão de pequenos negócios. Pela manhã, ele tinha um esboço de um plano: criar um aplicativo simples que ajudasse microempreendedores a gerenciar suas vendas usando apenas o celular, com um custo muito baixo. Mas Lucas sabia que um plano no papel não valia nada sem ação. E ação significava enfrentar seus medos: o medo de fracassar, o medo de parecer tolo, o medo de perder o pouco dinheiro que ainda tinha. Ele pensou nas palavras de Dona Irene, de seu Antônio, de seus pais.
Pensou em todas as pessoas que recomeçaram suas vidas do zero e sobreviveram, algumas até prosperaram. Lucas acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. Mas determinação não era suficiente, ele precisava de conhecimento. Começou a devorar tudo sobre empreendedorismo que conseguiu encontrar: livros, podcasts, vídeos, artigos. Descobriu conceitos como MVP, produto mínimo viável, validação de mercado, persona do cliente. Palavras que antes eram estranhas agora se tornavam seu novo vocabulário. O primeiro desafio era entender realmente o problema que queria resolver. Lucas voltou ao parque onde Dona Irene vendia seus brigadeiros. Desta vez, não foi apenas para conversar, mas para observar. Ele percebeu como ela anotava as vendas em um caderno, como tinha dificuldade para calcular o lucro, como perdia tempo procurando informações sobre fornecedores. Dona Irene, ele disse em um dia: "Posso fazer algumas perguntas sobre como a senhora gerencia seu negócio?" Ela ficou surpresa mas receptiva. Lucas passou a tarde aprendendo sobre os desafios que ela enfrentava: controle de estoque que era feito de cabeça, dificuldade para saber quais sabores vendiam mais, incapacidade de aceitar pagamentos digitais porque os sistemas eram complicados demais. Energizado por essas descobertas, Lucas foi atrás de outros microempreendedores. Encontrou um jovem que vendia artesanato na feira do bairro, uma mulher que fazia bolos personalizados em casa, um senhor que consertava bicicletas em uma pequena oficina. Cada conversa revelava problemas similares: ferramentas de gestão ou eram muito caras ou muito complicadas para quem não tinha formação técnica. Lucas percebeu que estava em algo. Havia uma necessidade real, um problema genuíno que ele poderia ajudar a resolver. Mas como transformar essa ideia em realidade sem dinheiro para investir? Foi quando ele se lembrou de algo que aprendeu em um dos podcasts: começar com o que você tem, não com o que você gostaria de ter. Ele tinha um computador, suas habilidades de programação e tempo. Seria suficiente para começar. Lucas criou um protótipo básico do aplicativo usando ferramentas gratuitas. Não era bonito, não tinha 1000 funcionalidades, mas resolvia os problemas mais críticos: registro simples de vendas, controle básico de estoque e um relatório visual dos produtos mais vendidos. Com o protótipo pronto, Lucas voltou a Dona Irene. "Posso testar algo com a senhora?" Ele mostrou o aplicativo no seu celular. Os olhos dela se iluminaram quando ela viu como era simples adicionar uma venda, como os números apareciam em gráficos coloridos fáceis de entender. "Isso é maravilhoso. Eu conseguiria usar isso." Mas Dona Irene fez uma pergunta crucial: "Quanto custa?" Lucas não havia pensado nisso ainda. Ele soltou um número baixo, quase simbólico. Ela balançou a cabeça. "Muito caro para mim, querido. Eu ganho pouco com os brigadeiros." Foi um balde de água fria. Como ele criaria um negócio sustentável se seu público-alvo não podia pagar por ele? Aquela noite, Lucas quase desistiu. Talvez aquela ideia fosse nobre demais, idealista demais. Talvez ele devesse apenas aceitar um emprego comum e esquecer esse sonho de fazer diferença. Mas então ele se lembrou da frase que mudou tudo semanas atrás: "A dor que você sente hoje é a força que você terá amanhã." Ele não havia chegado até ali para desistir na primeira dificuldade. Tinha que haver uma solução. Lucas passou a madrugada pesquisando modelos de negócio. Descobriu sobre Freemium, onde o básico é gratuito mas funcionalidades extras são pagas. Descobriu sobre micropagas, cobranças muito baixas que somadas fazem diferença. Descobriu sobre parcerias com fornecedores que poderiam patrocinar o aplicativo. Na manhã seguinte, Lucas tinha um novo plano. O aplicativo seria gratuito na versão básica. Microempreendedores poderiam usá-lo sem pagar nada. Ele ganharia dinheiro oferecendo funcionalidades extras por valores muito baixos, como R$ 2 por mês, e criando um marketplace onde fornecedores pagariam para divulgar seus produtos diretamente para os usuários do aplicativo. Era arriscado. Poderia não funcionar. Mas era viável o suficiente para tentar. Lucas procurou Dona Irene novamente e explicou o novo modelo. Ela adorou. "Posso usar de graça? Então com certeza vou experimentar." Ela se tornou sua primeira usuária oficial, sua primeira beta tester, como Lucas aprendeu a chamar. Os primeiros dias foram brutais. O aplicativo tinha bugs que Lucas não havia previsto. Dona Irene ligava confusa porque algo não funcionava. Lucas corria para corrigir, às vezes ficava até tarde da noite programando soluções. Mas aos poucos, o aplicativo melhorava. E Dona Irene começou a contar para outros vendedores do parque sobre aquela ferramenta incrível que a estava ajudando.
Em 2 semanas, Lucas tinha 10 usuários. Em um mês, 50. Eram números pequenos, mas cada novo usuário representava uma pessoa real que ele estava ajudando. Ele recebia mensagens de agradecimento que o faziam chorar. Uma mulher disse que pela primeira vez em 3 anos conseguiu entender realmente quanto lucro estava tendo. Um senhor disse que conseguiu duplicar suas vendas porque agora sabia quais produtos focar. O crescimento trouxe novos desafios. Com mais usuários vieram mais problemas. O servidor gratuito que Lucas usava começou a ficar lento. Usuários reclamavam que o aplicativo travava. Lucas precisava migrar para um servidor pago, mas isso custava dinheiro que ele não tinha. Suas economias estavam acabando rapidamente. Foi um momento decisivo. Lucas poderia desistir, aceitar que foi uma tentativa nobre mas inviável, ou poderia encontrar uma forma de continuar. Ele optou pela segunda opção, mas isso significava fazer escolhas difíceis. Ele começou a fazer trabalhos freelance de programação para pagar as contas e o servidor. Eram trabalhos que não o entusiasmavam, mas eram necessários. Sua rotina se tornou brutal. Acordava às 5, trabalhava nos projetos freelance até o meio-dia, almoçava rápido, e passava a tarde e início da noite desenvolvendo e mantendo o aplicativo. Dormia pouco, comia mal tinha tempo para sair de casa. Era exaustivo, mas diferente do cansaço que sentia no emprego anterior. Agora ele estava cansado por algo que escolheu, por algo que tinha significado. Mas o corpo humano tem limites. Depois de 2 meses nesse ritmo insano, Lucas desmaiou enquanto programava. Acordou no hospital com sua mãe segurando sua mão, lágrimas nos olhos. Meu filho, você precisa descansar. Isso não está valendo a pena. Mas para Lucas, estava valendo sim. Ele apenas precisava encontrar um equilíbrio melhor. Foi quando Lucas aprendeu uma das lições mais importantes de sua jornada. Ele não podia fazer tudo sozinho. Ele precisava de ajuda. A ideia de pedir ajuda era difícil para alguém que sempre se orgulhou de sua independência, mas não havia outra escolha. Lucas começou a buscar pessoas que acreditassem em sua visão e quisessem se juntar a ele. Encontrou Camila, uma designer gráfica que estava em uma situação similar, desempregada e buscando propósito. Quando Lucas mostrou o aplicativo para ela, Camila viu imediatamente o potencial, mas também os problemas. A funcionalidade é ótima, mas o design está amador. Deixa eu te ajudar. Ela se ofereceu para redesenhar a interface em troca de uma participação nos lucros futuros. Lucas aceitou imediatamente. Depois veio Roberto, não o ex-chefe que o demitiu, mas um jovem estudante de administração que havia perdido o pai, um pequeno comerciante que faliu porque não sabia gerenciar o negócio. Quando Roberto conheceu o aplicativo de Lucas, viu nele uma forma de honrar a memória do pai, ajudando outros a não cometerem os mesmos erros. Ele se juntou à equipe para cuidar da parte de negócios e marketing. Juntos, os 3 formaram um time improvável mas eficiente. Trabalhavam no pequeno apartamento de Lucas, que havia se tornado uma espécie de startup improvisada. Eram longas horas de trabalho, muitas discussões acaloradas sobre direção e prioridades, mas também muitas risadas e um senso genuíno de camaradagem. O aplicativo começou a ganhar tração de verdade. De 50 usuários, pularam para 200, depois 500. As avaliações na loja de aplicativos eram majoritariamente positivas. Mas com o crescimento vieram também as críticas. Alguns usuários queriam funcionalidades específicas que o time não conseguia desenvolver rápido o suficiente. Outros reclamavam de bugs que persistiam. Uma crítica em particular machucou Lucas profundamente. Um usuário escreveu: o aplicativo é cheio de boas intenções mas amador na execução. Claramente feito por alguém que não entende de verdade as necessidades de pequenos negócios. As palavras eram duras, mas havia uma verdade nelas que Lucas não podia ignorar. Ele reuniu a equipe. Precisamos ser honestos. Estamos fazendo um bom trabalho? Ou estamos apenas brincando de empresa? A conversa foi difícil. Camila admitiu que estava trabalhando meio período porque precisava aceitar outros projetos para pagar suas contas. Roberto confessou que se sentia perdido, sem certeza se suas decisões de negócio eram as corretas. E Lucas reconheceu que estava tão focado em adicionar funcionalidades que negligenciava a qualidade. Foi um momento de vulnerabilidade, mas também de clareza. Eles precisavam decidir, ou levavam aquilo a sério e faziam do jeito certo, ou era melhor desistir antes de desperdiçar mais tempo. A decisão unânime foi continuar, mas de forma mais inteligente. Precisavam de estrutura, de processos, de planejamento.
Lucas propôs algo radical: parar de aceitar novos usuários temporariamente e focar em melhorar a experiência dos usuários atuais. Era contra tudo que aprendeu sobre startups, onde crescimento é rei. Mas ele acreditava que era a decisão certa. Qualidade sobre quantidade. Os próximos 2 meses foram de refinamento intenso. Corrigiram bugs, redesenharam interfaces, melhoraram a estabilidade. E fizeram algo que nunca haviam feito antes de forma sistemática. Conversaram profundamente com seus usuários, entendendo não apenas o que eles diziam que queriam, mas o que realmente precisavam. A decisão de parar o crescimento para focar na qualidade foi assustadora, mas transformadora. Lucas, Camila e Roberto criaram um sistema onde semanalmente conversavam com 10 usuários diferentes. Não eram conversas de suporte técnico, mas entrevistas profundas sobre como o aplicativo impactava seus negócios e suas vidas. Foi durante uma dessas conversas que Lucas conheceu Sandra, uma mulher de 45 anos que vendia comida caseira. Ela contou uma história que fez Lucas perceber o verdadeiro impacto do que estavam criando. Sandra era mãe solteira de 3 filhos e havia sido demitida de seu emprego como cozinheira de um restaurante. Desesperada, começou a fazer marmitas em casa e vender para vizinhos. No começo era um caos, ela explicou com emoção na voz. Eu não sabia quanto cobrar, não sabia se estava tendo lucro ou prejuízo, perdia ingredientes porque não controlava o estoque. Pensei em desistir várias vezes. Então encontrei seu aplicativo. Sabe o que ele me deu? Não foi só organização. Foi dignidade. Eu me senti uma empresária de verdade, não apenas alguém fazendo bico. Lágrimas rolaram pelo rosto de Lucas enquanto ouvia. Ele havia começado aquele projeto pensando em funcionalidades e tecnologia. Mas o que realmente importava era como isso mudava vidas reais. Sandra não se importava se o aplicativo tinha o design mais moderno ou as funcionalidades mais avançadas. Ela se importava que ele a fez sentir capaz, empoderada. Essa conversa mudou a abordagem de toda a equipe. Eles perceberam que não estavam construindo apenas um aplicativo, estavam construindo uma ferramenta de transformação social. Cada linha de código que escreviam, cada pixel que desenhavam, tinha o potencial de mudar a vida de alguém como Sandra. Com essa clareza de propósito, o trabalho ganhou um novo significado. Não era mais sobre construir uma startup de sucesso ou ganhar dinheiro. Era sobre impacto genuíno. Essa mudança de mentalidade se refletiu em cada decisão que tomavam. Quando tinham que escolher entre uma funcionalidade que seria impressionante tecnicamente e uma que resolveria um problema real dos usuários, sempre escolhiam a segunda. O boca a boca começou a funcionar de forma orgânica. Usuários satisfeitos recomendavam para outros microempreendedores. Lucas, Camila e Roberto decidiram que era hora de reabrir o crescimento, mas de forma controlada. Eles queriam crescer, mas não a qualquer custo. Qualidade e impacto permaneceriam como prioridades. Foi quando aconteceu algo inesperado. Um dos usuários do aplicativo, que era vendedor em uma feira, comentou sobre a ferramenta com um cliente que por acaso era investidor anjo. Esse investidor, chamado Carlos, ficou intrigado e pediu uma demonstração. Lucas ficou nervoso. Ele nunca havia apresentado para um investidor antes. A reunião aconteceu em uma cafeteria simples. Lucas havia preparado uma apresentação elaborada, com slides e projeções financeiras. Mas Carlos o interrompeu no segundo slide. Me conta sobre as pessoas que você está ajudando, ele pediu. Lucas guardou o laptop e simplesmente contou histórias. História de Dona Irene, de Sandra, de dezenas de outros usuários cujas vidas haviam mudado. Carlos ouviu atentamente, fazendo poucas perguntas. No final, ele disse algo surpreendente: você não precisa do meu dinheiro agora. Lucas ficou confuso. Não era isso que ele esperava ouvir. Você precisa de mentoria, de conexões, de orientação estratégica. Investimento virá quando vocês estiverem prontos. Por enquanto, deixa eu te ajudar de outras formas. Carlos se tornou um mentor informal da equipe. Ele não investiu dinheiro, mas investiu algo muito mais valioso, seu tempo e experiência. Apresentou Lucas a outros empreendedores, ensinou sobre planejamento estratégico, desafiou suas suposições. Mais importante, ele validou que o caminho que estavam seguindo, focado em impacto antes de lucro, não era ingenuidade, mas uma estratégia sólida de longo prazo. Com a orientação de Carlos, a equipe estruturou melhor o modelo de negócio. Lançaram a versão premium do aplicativo com funcionalidades avançadas, mas mantiveram a promessa: a versão básica sempre seria gratuita. O marketplace de fornecedores começou a gerar receita consistente. Pela primeira vez em meses,
Lucas pôde parar de fazer freelances e focar inteiramente no projeto. Os números começaram a crescer de forma sustentável. 1.000 usuários, 2.000, 5.000. Cada milestone era celebrado não pelo número em si, mas pelas histórias por trás dele. A equipe criou um ritual. Toda semana, compartilhavam a história de um usuário que havia sido impactado. Isso mantinha todos conectados ao propósito. Mas nem tudo eram flores. O crescimento trouxe complexidade. Problemas técnicos que não existiam com 100 usuários se tornaram críticos com 5.000. O servidor caiu em um sábado à tarde, justamente quando muitos usuários faziam suas vendas na feira. O telefone de Lucas não parou de tocar com reclamações. Foi uma das piores experiências de sua vida. Lucas passou o fim de semana inteiro acordado, trabalhando freneticamente para resolver o problema. Camila e Roberto ficaram ao seu lado, mesmo não sendo programadores, dando apoio moral e gerenciando a comunicação com os usuários. Quando finalmente resolveram o problema, Lucas estava exausto, mas algo havia mudado. Ele percebeu que havia construído não apenas uma equipe, mas uma família. A equipe aprendeu com a crise. Investiram em infraestrutura melhor, criaram sistemas de backup, desenvolveram protocolos para emergências. Transformaram um fracasso em aprendizado. Mas mais importante, a forma como lidaram com a crise, sendo transparentes e responsáveis com os usuários, fortaleceu a confiança na marca. Um ano após ser demitido, Lucas olhou para trás e mal reconheceu a pessoa que era. O homem quebrado que não sabia quem era sem seu cargo de gerente havia se transformado em um empreendedor resiliente, um líder que inspirava sua equipe, um solucionador de problemas que mudava vidas. A dor da demissão, que parecia destruidora naquele momento, havia se tornado a fundação de algo muito maior. Quando o aplicativo atingiu 10.000 usuários, algo inesperado aconteceu. Uma grande empresa de tecnologia se interessou pelo projeto. Eles enviaram uma proposta de aquisição. O valor era significativo, o suficiente para mudar completamente a vida de Lucas, Camila e Roberto. Era tudo o que Lucas poderia ter sonhado quando começou essa jornada. Mas a proposta veio com condições. A empresa queria integrar o aplicativo à sua plataforma, o que significaria adicionar taxas que os microempreendedores teriam que pagar. A versão gratuita seria descontinuada. Era uma decisão de negócios que fazia sentido para a empresa compradora, mas ia contra tudo que Lucas e sua equipe haviam construído. Lucas reuniu Camila e Roberto para discutir. A conversa durou a noite inteira. O dinheiro mudaria suas vidas. Lucas poderia pagar todas as dívidas que acumulou, ajudar seus pais, finalmente ter segurança financeira. Camila poderia abrir seu próprio estúdio de design. Roberto poderia terminar a faculdade sem se preocupar com mensalidades. Mas o que aconteceria com Sandra? Camila perguntou. Com Dona Irene? Com os milhares de pessoas que dependem da versão gratuita? A pergunta ecoou na sala silenciosa. Todos sabiam a resposta. Muitos usuários simplesmente deixariam de usar o aplicativo se ele deixasse de ser acessível. Todo o impacto que haviam construído seria perdido. Roberto, sempre pragmático, argumentou, mas com esse dinheiro, poderíamos criar outros projetos, ajudar de outras formas. Ele tinha um ponto. Mas Lucas sentiu algo apertar em seu peito. Ele se lembrou de onde tudo começou, da dor que o trouxe até ali, do propósito que descobriu. Vender agora seria trair não apenas os usuários, mas a si mesmo. Eu não posso aceitar, Lucas finalmente disse. Passei anos da minha vida construindo projetos para realizar os sonhos de outras pessoas. Quando fui demitido, percebi que nunca havia construído algo que fosse verdadeiramente meu, algo que tivesse significado real. Isso aqui é meu. É nosso. É deles. Ele apontou para a tela do computador onde mensagens de usuários agradecidos continuavam chegando. Houve um momento de silêncio pesado. Então Camila sorriu. Eu concordo. Eu não entrei nisso pelo dinheiro. Entrei porque acreditei que podíamos fazer diferença. Roberto levou mais tempo, claramente dividido, mas eventualmente assentiu. Vocês estão certos. Vamos recusar. A decisão foi libertadora e aterrorizante ao mesmo tempo. Eles haviam acabado de recusar uma quantia que os tornaria financeiramente seguros. Mas tinham mantido sua integridade e seu propósito. Quando comunicaram a decisão para Carlos, seu mentor, ele sorriu com orgulho. Agora vocês estão prontos, ele disse enigmaticamente. Carlos explicou que aquilo havia sido um teste não apenas de seus valores, mas de sua maturidade como empreendedores. Empresas que crescem com propósito sólido sempre valem mais a longo prazo do que aquelas que vendem rápido.
Ele se ofereceu para fazer o primeiro investimento real na empresa, não para comprá-la, mas para ajudá-la a crescer mantendo seus valores. Com o investimento de Carlos, a equipe pôde expandir. Contrataram mais 2 desenvolvedores, uma pessoa para suporte ao cliente e um especialista em crescimento sustentável. Mas mantiveram a cultura que haviam construído: impacto primeiro, lucro como consequência. Cada nova contratação passava por um processo onde precisava demonstrar não apenas competência técnica, mas alinhamento de valores. O aplicativo continuou crescendo. 20 mil usuários, 50 mil, 100 mil. Cada número representava vidas mudadas. Eles começaram a receber convites para falar em eventos, contar sua história, inspirar outros empreendedores. Lucas, que um ano atrás estava quebrado e sem direção, agora estava em palcos compartilhando as lições que aprendeu. Mas o momento mais significativo veio quando Lucas voltou ao parque onde tudo começou. Dona Irene ainda estava lá com seu carrinho de brigadeiros, mas agora havia uma fila de clientes. Lucas, ela o chamou com alegria. Olha só, agora eu aceito pagamento pelo celular, controlo tudo no aplicativo, e até descobri que brigadeiro de morango vende mais nas quintas-feiras. Quem diria? Eles conversaram longamente. Dona Irene contou que seu negócio havia crescido tanto que ela pôde contratar sua neta para ajudá-la. Sabe o que é mais engraçado? Ela disse. Você veio até mim naquele dia achando que eu era apenas uma velhinha vendendo doces. Mas o que eu vendi para você foi muito mais que um brigadeiro. Foi uma lição sobre propósito. E você aprendeu direitinho. Lucas sentiu as lágrimas virem. Ela estava certa. Aquele encontro casual havia mudado completamente sua trajetória. Se ele não tivesse parado para comprar um brigadeiro, se não tivesse ouvido a história dela, talvez ainda estivesse enviando currículos, amargo e perdido. A dor da demissão o havia levado àquele parque, e aquele parque o havia levado ao seu verdadeiro caminho. 2 anos após a demissão, Lucas estava em um lugar que nunca imaginou possível. O aplicativo tinha mais de 500 mil de usuários em todo o país. Eles haviam expandido para incluir funcionalidades de educação financeira gratuita, mentorias entre microempreendedores, e até um programa de microcrédito justo para quem precisava de capital inicial. Mas o sucesso trouxe uma reflexão profunda. Em uma manhã tranquila, antes de todos chegarem ao escritório que agora tinham, Lucas se pegou olhando pela janela, lembrando do apartamento apertado onde tudo começou. Ele pensou no homem que era antes da demissão, obcecado por status, medindo seu valor por números em uma folha de pagamento, vivendo no piloto automático. Aquela demissão, que pareceu o fim do mundo, havia na verdade sido o começo de sua verdadeira vida. Ela forçou Lucas a confrontar questões que ele vinha evitando há anos: quem sou eu realmente? O que importa para mim? Como quero impactar o mundo? Sem aquela dor, ele nunca teria feito essas perguntas. Teria continuado na sua zona de conforto até se tornar um homem amargurado, se perguntando por que não era feliz apesar de todo o seu sucesso. Lucas pegou o telefone e ligou para seus pais. Eram 7 da manhã, mas ele sabia que eles já estariam acordados. Pai, mãe, eu queria agradecer vocês, ele disse. Por quê, filho? Sua mãe perguntou, surpresa. Por me apoiarem quando perdi meu emprego, por não me julgarem quando decidi seguir um caminho incerto, por acreditarem em mim mesmo quando eu não acreditava em mim mesmo. Seu pai, sempre homem de poucas palavras, disse algo que Lucas guardaria para sempre. Filho, quando minha oficina faliu, eu pensei que havia falhado com minha família. Mas aquela queda me ensinou que sucesso não é nunca cair, é sempre levantar. Você não só levantou, você voou. Estamos orgulhosos não do que você construiu, mas de quem você se tornou. Naquele dia, Lucas fez algo que nunca tinha feito. Escreveu uma carta pública sobre sua jornada. Não era propaganda da empresa nem autopromoção. Era uma carta honesta sobre dor, fracasso, renascimento e propósito. Ele falou sobre os dias escuros após a demissão, sobre querer desistir, sobre ter medo. Mas também sobre as pessoas que o inspiraram, as lições que aprendeu, a força que encontrou dentro de si. A carta se tornou viral. Milhares de pessoas compartilharam suas próprias histórias de dor e superação. Lucas recebeu mensagens de pessoas que haviam sido demitidas, que perderam negócios, que estavam no fundo do poço e encontraram esperança nas suas palavras. Ele percebeu que sua história não era única. Milhões de pessoas enfrentavam dores similares. A diferença estava em como escolhiam responder a essas dores. Lucas organizou um encontro com os primeiros usuários do aplicativo, Dona Irene, Sandra, e dezenas de outros. Foi uma celebração não do aplicativo em si,
mas das jornadas de transformação que cada um havia vivido. Cada pessoa compartilhou sua história, e em todas elas havia um padrão: dor que foi transformada em força, obstáculos que se tornaram trampolins, fracassos que se revelaram redirecionamentos. Sabe o que todos nós temos em comum? Sandra observou. Não é que somos especiais ou extraordinários. É que quando a vida nos derrubou, fizemos uma escolha. Podíamos ficar no chão, culpando o mundo, ou podíamos usar aquela queda para impulsionar nosso salto. Todos aqui escolhemos saltar. As palavras de Sandra capturaram perfeitamente o que Lucas havia aprendido. A dor é inevitável. Todo mundo, em algum momento, é derrubado pela vida. A diferença entre as pessoas que ficam presas na dor e aquelas que a transformam em força não é talento, sorte ou circunstâncias. É uma escolha consciente de não permitir que a dor defina o fim da história, mas sim o começo de um novo capítulo. Lucas olhou para sua equipe, que havia crescido para 20 pessoas, todas comprometidas com o mesmo propósito. Olhou para os usuários cujas vidas haviam mudado. Olhou para si mesmo, tão diferente do homem quebrado que ele era 2 anos atrás. E sentiu uma gratidão profunda, até pela demissão que iniciou tudo. Naquela noite, Lucas voltou para o parque, sozinho. Sentou-se no mesmo banco onde havia conversado com Dona Irene pela primeira vez. O sol estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Ele pensou em todos que estavam naquele momento passando por suas próprias dores, perdendo empregos, enfrentando crises, questionando seus valores. Se pudesse falar com essas pessoas, o que diria? Que a dor não é o fim. Que dentro de cada crise existe uma oportunidade disfarçada. Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Que a força que procuramos não está em algum lugar lá fora, mas dentro de nós, esperando para ser descoberta através das dificuldades. Lucas tirou seu celular e escreveu uma última mensagem, publicando-a nas redes sociais. Há 2 anos, eu perdi meu emprego e pensei que havia perdido minha identidade. Hoje entendo que não perdi nada. Apenas me livrei de uma versão menor de mim mesmo para dar espaço ao que eu poderia me tornar. Se você está passando por dor agora, saiba, ela não está destruindo você. Está esculpindo você. A questão é, você vai deixar essa dor te quebrar ou vai usá-la para se reconstruir mais forte? A escolha sempre foi, e sempre será, sua. Ele apertou publicar e guardou o celular. Ficou ali sentado, em paz, observando as pessoas passarem pelo parque. Cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores, suas próprias possibilidades de transformação. E Lucas sorriu, sabendo que sua jornada estava apenas começando. Que cada dia traria novos desafios, novas dores, mas também novas oportunidades de crescimento. A dor havia se transformado em força. Mas mais do que isso, havia se transformado em sabedoria, em empatia, em propósito. E essa era a verdadeira vitória. Não o sucesso do aplicativo, não o dinheiro ou reconhecimento, mas a pessoa que Lucas havia se tornado através da jornada. Alguém que agora sabia, com absoluta certeza, que não importa quão fundo você caia, sempre é possível se levantar. Sempre é possível recomeçar. Sempre é possível transformar sua dor em força. E enquanto o sol se punha completamente no horizonte, Lucas levantou-se do banco e caminhou para casa, não como o homem que ele era, mas como o homem que escolheu se tornar. Um homem que aprendeu que a maior força não vem de nunca cair, mas de sempre ter a coragem de levantar.